tertúlia. Bom dia aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de janeiro de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1821, 4 páginas, 44 logias e 10 máximas. O tema, consim subnormal. A especialidade, holossomatologia. Definição. A consciência subnormal é a consciência intrafísica, homem ou mulher, ainda vivendo a existência humana com alguma condição pessoal negativa, explicitamente antifisiológica, em geral a partir de alguma causa genética, paragenética ou holobiográfica. A autopensionização debilitada, a imaturidade da consciência quanto às prioridades evolutivas. O reajuste da consciência subnormal nesta vida humana traz melhores e mais adequadas condições existenciais na próxima vida. A fraqueza consciencial, o rebaixamento da autoconsciencialidade, o subemprego dos veículos de manifestação da consciência, a baratosfera. Eu quero falar que há uma consciência subnormal no som aqui que está dando eco hoje, ó. Está dando. Houve alguma coisa subnormal aí na ressonância. Agora, na argumentologia, nós temos na caracterologia 10 categorias de consciências subnormais. Na taxologia, tem 4 categorias de subnormalidades conscienciais, de modo geral. Na remissiologia, nós destacamos, dentre 15 verbetes, consciência desprogramada, consciência podálica, consciênsula, consim sem megafoco e subcerebralidade. Agora, frase enfática. A consciência subnormal, homem ou mulher, vive a existência atual, humana atual, em condições alteradas, a fim de aprender a empregar de modo fisiologicamente correto o próprio holossoma. Você compreende e ajuda as consciências subnormais? Por quais razões? Nós temos que entender as consciências subnormais. Eu quero lembrar para vocês que nós não fazemos discriminação de ninguém, nem de homossexual, nem de lésbica. Mais uma vez eu falo isso. Agora, é lógico que entre as 10 categorias de consciências subnormais estão esses dois tipos de pessoa, devido ao processo de ser antifisiológico, contra as funções do corpo. Agora, pergunta. Estudar a procedência de nossos sobrenomes não seria um meio auxiliar de análise de nossas características idiosincráticas, visando o estudo de nossas retrovidas? O senhor já comentou algumas tertulias que o nosso nome nos diz sobre a nossa personalidade. Poderia esclarecer? Por exemplo, você tem 6 nomes. É lógico que você não tem culpa disso. Foi seu pai e sua mãe que te deu. Mas você tem culpa de ter esse povo com 6 nomes. Isso é feudalismo, isso é monarquia. 6 nomes, quer dizer, eles queriam que você, na sua família, todo mundo tem 6 nomes assim. Então, veja, isso é ainda, vamos dizer, ranço, oxidação da cabeça, em matéria de feudalismo e monarquia, não tem jeito. Eu não posso ler aqui o nome dele. São 6 nomes e ainda tem um D no fim. Sabe? Esse dia é o que equivale ao D, né? Honoré de Balzac, ao caso de Balzac. Mas agora, então, você não tem culpa disso. Mas, e as companhias? É lógico que você tem culpa do cartório. Então, o urubu serva bem, seu caso não é muito bom sobre esse aspecto, não. Há uma volta fossilização, há uma exumação cadavérica de nome. 6 nomes. E outra coisa, o 3º e o 4º nome seu é gente granfina do Brasil. Eu conheci gente com um monte de nome desse aí. Devia de ser parente seu. No último SCP-2, a Consciex que estava com o Epicom comentou a fazer o primeiro trabalho de energia, um caso interessante, referindo-se a mim.
Logo em seguida, recebi outra energização maior para a cirurgia na base da coluna. Essas palavras não saíram da minha boca, caso interessante. Que status é esse? Outra pergunta. Pela minha dificuldade com a sexualidade, eu comecei a ler material e também estou interessada na escrita sobre esse tema. Hoje me vi em projeção lúcida com posturas promíscuas. Isso se deve às pesquisas e leituras somadas à minha carência? Você está interpretando, é por aí mesmo. Olha bem. Agora, o mais, anota tudo e vê. Se tudo isso tiver interesse, se o caso é tão interessante, os próprios amparadores vão esclarecer mais o tema. E o contexto vai ficar mais evidente com o tempo. Neosinapsologia, página 42. Além da formação alterada do sistema nervoso central, encéfalo deficiente, que leva à infraconsciencialidade, que outros fatores físicos e paragenéticos podem servir de impedimento à formação de neosinapse? Há uma série de condições. Uma delas séria é quando a pessoa sofre de apriorismose. Ela já tem pensamentos muito fortes, então ela é contra a neofilia, ela é neofóbica. Isso aí também piora os processos das neosinapses. Então, a situação também pode estagnar. De modo que tem que observar, né, os casos. É por aí. De qualquer maneira, o verbete já dá uma ideia para a pessoa fazer uma tomada de posição e uma abordagem mais profunda das coisas. Hoje eu quero lembrar a vocês sobre a prova da imagística. Vai ser a terceira prova da imagística. Tem a atividade de testar as habilidades criativas e imaginativas da pessoa. É um desafio com 200 abordagens relacionadas a determinado objeto específico. Então, vocês se preparam para isso no dia 19 de março desse ano, sábado, das 15 às 18 horas, tem uma oficina de criatividade. E a prova é no dia 3 de abril, domingo, das 8 às 11h30. O objetivo é muito importante. Lá, na associação de ideias, pode haver a simulação, a correção e o debate da prova. Tudo isso está na mão da pessoa ver. Prova da imagística. Quem não faz essa prova vamos dizer, se pode fazer e não faz, é no mínimo boboca. Por quê? Isso é um grande teste que não tem nem nas universidades, não tem isso. Vale a pena pensar. Valdo, me chamou muito a atenção no verbete a masculinologia e a feminologia, que você só colocou um item, o pré-serenão vulgar. Aí eu fiquei pensando, é óbvio que a consciência normal ela não pode ser intelectual, não pode ser escritora e tudo mais. Mas segundo a Tudo frase... é pré-serenão vulgar. Sim, mas segundo a frase enfática, você fala que a consciência subnormal, ela vem para aprender a empregar Pré-serenão vulgar. Sim, mas não poderia colocar também a proexista ou a completista? Não, pré-serenão vulgar. Mas por que só pré-serenão vulgar? Porque isso aí é mais baixo, é mais patológico, falando. Essa condição subnormal é patológica perante a evolução, se nós formos olhar isso seriamente, é antifisiológico. Eu não vou pôr dos outros. O que adianta uma pessoa que é subnormal, eu vou falar com ela, insistir com ela para fazer penetes? Não. Isso não. Mas eu estava questionando só o colocar no caso o proexista, a proexista. Não interessa, isso é o problema é dele. O que me interessa é que é tudo pré-serenão vulgar. Estou chamando a atenção. Esse é meu jogo aqui com os verbetes. Quando eu ponho pouco é para chamar a atenção mesmo. Tá, eu entendi. Agora veja a elencologia. Sim. Consciência subnormal. A consciência, a consréu ressomada. A consciência baratrosférica. A isca humana inconsciente. É o povo que está sem infraestrutura evolutiva perante o holossoma. Tá, eu entendi porque você não colocou, para chamar a atenção sobre o nosso gráfico. Mas então a minha pergunta é, poderia ser um tipo de proexis, a pessoa vir naquela condição para acostumar com o corpo, alguma coisa assim, superar algum vovozinha, não tem isso não. Tudo que existe de proexis é para melhorar a pessoa. Professor,
aqui na Paradoxologia, página 42, quando o senhor coloca o paradoxo do paracérebro hiperlúcido suplantando o cérebro deficiente no macrosoma idiota. Seu caso, a pergunta é o seguinte: seria o caso do gênio, que ele abusou da sua genialidade, ele tem na vida anterior ele teve um paracérebro bem ajustado, só que ele abusou. Nessa próxima ele vem com uma performance num soma idiota, para que ele possa não empregar mais. Não, nós falamos aqui outra coisa: o paradoxo do paracérebro hiperlúcido suplantando o cérebro deficiente no macrosoma idiota. Isso é efeito serenal. Reorganizador. Eu falo primeiro, o paracérebro sadio exprimindo o cérebro. Não? Não. O problema nosso que eu estou chamando a atenção é desse outro aqui, gente muito avançadinha. Mas no caso do idiota, por exemplo, o que a gente tem lido é justamente isso. Idiota é porque degringolou tudo. Às vezes a pessoa pode ser até melhor do que aquilo, mas na hora do renascimento, degringolou o problema, parto, o crescimento, a vida fetal. Isso a nível acidente, genético, né? Rachou a cabeça. Mas pode acontecer na paragenética, do caso de ter sido um gênio que vem numa prisão no próprio cérebro somático. Não existe essas coisas assim. Não existe, não. O povo não rebaixa assim, não. É que isso existe na literatura espírita. A natureza não rebaixa ninguém. É a consciência que rebaixa, que regride. Raciocina sobre isso. Ô Luiz, eu quero te falar que o processo da China... Outra coisa, lá tem aquele processo que eles fazem na base de feijão. Se você não conhece aquilo, principalmente o da caixinha, você pode passar para mim que eu resolvo o seu caso. O da caixinha tem o do feijão, que é o do imperador. É o melhor de tudo que tem lá, é a melhor coisa. É o pretinho que está dentro de um plástico pequeno. Esse aqui é o do feijão. Entende? Aquilo lá é um tipo que eles fazem. Ali tem feijão no meio. Entende? Só boboca mesmo que não dá valor para aquilo. Você parece que é um pouco boboca. Não adianta eu lá fazer uma viagem só, não. Tem que fazer mais para aprender. Que ele chega e me dá um negócio do imperador, ele não viu nada. Agora, parece que tem um outro lá. Então, se você tem e não está sabendo como usar isso, pode passar. Eu vou resolver seu caso. Uma outra coisa, esse do feijão, você começa a comer, não dá vontade de parar. Ele é muito bem feito. Isso aí é uma das coisas melhores que tem em sobremesa chinesa, de todos os tempos. Entende? Mas pode falar. Aqui na página 43, em caracteriologia, no item 10, você coloca pessoa procrastinadora. A gente sabe que a procrastinação é um apriorismo, um mecanismo de defesa, mas queria saber, assim, você poder aprofundar mais da raiz disso e o que pode reforçar, talvez de uma vida para outra, o aumento disso, por exemplo, ou a manutenção dessa procrastinação. Não, é a pessoa que não hesita, ela não resolve, ela não determina, ela não quer decidir, ela empurra com a barriga. Preguiça mental, que chama isso. Tem muita gente assim. Mas a raiz é simplesmente preguiça mental? Preguiça mental. Ela não quer enfrentar a realidade dela. Valdo, então, em nenhum caso existe a possibilidade de uma consciência normal ter um curso intermissivo. É isso? Como é que é? Não existe a possibilidade de uma consciência normal ter curso intermissivo? Vamos perguntar para os professores, que geralmente pode ter tido, mas agora o problema todo é o seguinte: às vezes é só uma nuancezinha pequena, mas se, por exemplo, isso influi demais na vida da pessoa, ela não tem curso intermissivo, não. É difícil. Tem que pensar, né? Pelo seguinte, tudo que nós fazemos é evolução. A evolução é feita pela função dos veículos de manifestação nossa, tá certo? Isso é a fisiologia. Se uma pessoa vai contra a fisiologia, ela está indo contra a evolução, intencionalmente, sabendo o que é, sentindo o processo, vivendo aquilo. Isso não tem jeito de se defender. Essa foi meus debates com o processo de homossexualidade do espiritismo.
Não adianta querer defender o povo homossexual nisso aí, está tudo errado. E o Valdo, Agora, a psicologia não pode meter o pau nisso, a ONU também não pode, porque... Você está entendendo? Mas vai caracterizar o quê? Isso é uma coisa óbvia. Você está indo contra a fisiologia, isso não é normal, isso é patológico. Agora, o que eu falo é o seguinte, esses anos todos aí, movimento espírita, então eu fazia reuniões com eles, explicava tudo. Alguns deixam a homossexualidade, outros continuam. Estou dando do ponto de vista de homossexualidade, porque tem mais coisa, né? Sim. E Valdo, como que fica a predisposição ao assédio dessas pessoas? Com pouco controle. A tendência a isso piorar devido ao processo natural dos mutantes. Então o mutante já piorou tudo. É a hora que a pessoa degringolou a morfologia. Aí já não é só a fisiologia de um veículo, de uma condição dessa. É a morfologia, a forma já foi alterada. Ela não se adapta ao processo do cosmos. E Valdo, quando a consciência normal se projeta, ela consegue se manifestar mais sadia no extrafísico ou não? Por geral, fica daquele Como jeito. assim? Eu não entendo. A consciência normal se projeta à noite. Ela consegue se manifestar no extrafísico um pouco mais sadia ou geralmente não? Não, você chega, se você está bem, você recupera seus cons, você fica mais inteligente que aqui, durante a projeção. Isso depende da pessoa. O problema é dela. Tinha gente aí que estava querendo falar para esse lado aí. É? Alguém aí, Dona Grace? Eu ia fazer a minha pergunta dela. Então, um homossexual não teve curso intermissivo? Se ele não consegue sair disso... Se o negócio dele é muito profundo, olha o Chico Xavier. Ele não teve curso intermissivo. E nem eu também ia me bater com ele, expor. Não, ele estava fazendo o que ele podia. Era o nível dele, era o fôlego dele. Raciocínio. É duro, gente, a gente ter discernimento para avaliar as coisas. A maioria não quer ter o discernimento. Se tem, nem quer saber daquilo. Tira o corpo fora. Salta de banda. É tolice isso. A homossexualidade, né, vai haver um retorno sobre isso. Vocês vão estudar isso tudo com mais seriedade. Não pode ficar nessa aparência só de arte, emoção, sensibilidade, defesa da fraternidade, orgulho gay. Tudo isso é superficial. O negócio é muito mais sério, a evolução da consciência. Bora. Saber evoluir com veículos de manifestação. O povo não está sabendo nada, não quer saber. Como é que fica? Agora é lógico, como isso era muito reprimido, agora o negócio está exaltado. Arrebentou tudo. Houve a implosão da Kundalini homossexual. Orgulho gay no mundo inteiro, aquela coisa toda. Isso tudo vai voltar com calma. Isso ainda vai esfriar. Faz parte do terceiro milênio e da condição que nós estamos. Tudo bonitinho, tudo certo. Agora, eu não sou contra ninguém, não. Eu acho que a gente precisa de debater isso tudo, esclarecer tudo. Quem tem testosterona. Quem não tem coragem para enfrentar isso aí. Que é preciso ter coragem. Porque eles mesmos se matam, eles matam também os outros. Não só é só o hétero que mata o homossexual, não. É muito homo que mata homo. E às vezes com facada, com tesourada, 17, 27, de uma vez só. Devido ao processo da... Entende? A excitabilidade. Agora não é fácil. Eu tenho muita pena de muita gente nessa área aí. Tenho trabalhado com isso minha vida inteira nessa história. Em 2001, fiz o curso de projeciologia no IPC em São Paulo. Adquiri alguns livros e tenho estudado. Isso pode significar que sou intermissivista? Só pode praticar TENEPS quem fez sexo diariamente? É fator limitante para a prática? Não. Qualquer um pode praticar TENEPS, independente disso. O processo é da pessoa. Outra coisa, você que sabe se você é intermissivista ou não. Faça o teste e responda ao teste. Veja quem é você. Na tertúlia 1811, perguntei ao senhor como agir em relação ao meu marido, o qual me critica por assistir à tertúlia e porque vivemos aparentando que estamos casados por causa de nossos 2 filhos pequenos.
Disse a ele que assista a tertúlia escondida porque ele me proibiu de assistir. Pensei sobre o que o professor orientou, que o melhor seria fazer as pazes. Recebi banho de energético no dia seguinte. Logo ao acordar, tive a intuição de acessar a internet. Para minha surpresa, encontrei um e-mail aberto dele que até então eu desconhecia. Descobri que havia 657 contatos cadastrados dele e mais ou menos 1.300 e-mails, imprimi os mais significativos de contato com outros homens e resposta de um site de relacionamento. Ao tentar conversar com ele e mostrar os impressos, ele ficou furioso. Rasgou os impressos e me agrediu fisicamente. Não vejo como fazer as pazes com ele. Poderia comentar? Sim, divórcio para essa hora. Se já bateu fisicamente, não deve continuar, porque amanhã pode ter uma tragédia maior. Alguém pode te matar. Calma, cai fora. Agora, eu só não entendi. Esses contatos cadastrados, 1.300 e-mails, contato com outros homens, quer dizer que tem homossexualidade nisso, será? Está sugerindo isso, né? Então, veja, você já devia ter visto isso. Está muito bobinho. Você não entendeu o seu marido, você não viu nada nele. Depois de tanto tempo, 2 filhos pequenos. O urubu observa bem como é que é. Agora, como é que fica? Os filhos pequenos vão sofrer com isso. Divórcio aí é terrível, mas se já bateu na mulher, a mulher deve cair fora. Não interessa, os filhos dos males menores. Na tertúlia, é muito pior amanhã se o marido matar a mulher, aí os filhos vão ficar na rua da amargura. É preferível ela salvar a vida dela para cuidar dos filhos. Na tertúlia do verbete Vida Mundana, o senhor discorreu sobre os intervistivistas nascidos nos anos 70 e remanescentes da Segunda Guerra, e sobre o fato que a maioria teria proex. Nasci em Pedro Leopoldo, em 1979, e certa vez tive uma projeção retrocognitiva. Eu estava em cima de um caminhão militar junto a uma tropa. Esse caminhão fora cercado no final de um túnel e totalmente metralhado. Após a experiência, não tive nenhuma ressaca energética. Considero intermissivista, mas ainda não sei qual é a minha proex. Estive em Foz em agosto de 2010, conversei com o senhor e não recebi nenhuma informação a respeito. Seria relevante eu me aprofundar nessa retrocognição para retomar alguns cons magnos e retomar minha proex, ou deixar de lado o assunto e me focar na atualidade. Nossa árvore genealógica pode dar uma dica da nossa proex, como avaliar a situação? Não. O melhor é você arranjar um laptop e anotar suas coisas todas e ficar por aí. E deixar que as coisas aconteçam, você vai anotando toda a sua experiência. Que aí, se tiver interesse, os amparadores vão esclarecer sua coisa. Não perca tempo com coisa secundária. Olha a mensagem do conteúdo, o cerne da sua vida, da sua proex. Esqueça a moldura, a periferia, apenas a aparência. Poderia aprofundar em tecnologia a técnica da evitação do sonambulismo evolutivo. É essa que nós fazemos aqui com todas as técnicas da conscienciologia. A gente procura colocar as pessoas despertas, conscientes da sua realidade, do ponto de vista de evolução. É isso aí que a gente tem. Então, o sonambulismo acaba através da autoconsciencialidade da pessoa, através das técnicas conscienciológicas. Agora, o que mais vocês andar estudando? É você? A deficiência física, quando você já nasce com deficiência. Como é? Uma deficiência física estaria dentro da consciência subnormal, no caso da genética, ou da paragenética, não sei. Mas, assim, a minha pergunta é relacionada com a fatologia, que você coloca assim, ó, o reajuste da consciência subnormal nesta vida humana traz melhores e mais adequadas condições existenciais na próxima vida. No caso da deficiência física, que a pessoa tem que conviver com aquilo, como é que ela pode fazer isso? Se ela saiu bem com a deficiência física... O que é sair bem? Sair bem é não estar reclamando, não estar xingando, blasfemando sem parar, como eu conheço um monte de gente conhecida na minha vida. Quer dizer, ela se adaptou, ela superou, viu que aquilo às vezes foi ela mesma que escolheu. É muito chato isso aí, eu já encontrei com gente assim, que veio, blasfemou a vida inteira e reclamou a vida inteira. Chegou lá e viu que era ele mesmo que tinha escolhido aquilo. Ficou com a cara de tacho desse tamanho. Pensa nisso.
É por aí. Então, nesse caso, quando a pessoa escolheu, de qualquer maneira, já estava na paragenética. Ela só escolheu... Não, sempre isso aí vem da paragenética, alguma coisa que vem do passado, isso é óbvio. Sempre. Agora, tem gente que tem lucidez disso, tem gente que não tem. Tem gente que a própria lei natural, as reações naturais da genética, que funcionam em cima da pessoa, ela nem está sabendo de nada. Estou falando aí com quem já tem um pouco de lucidez. Tá certo? Então, na caracterologia, o número 3 fala em deficiente físico. Pois mas o deficiente físico aqui tem casos que ele... Eu não estou explicando o que é. São positivos. Deficiente físico pode ser um monte de coisa. Aqui você está, acho que, enfocando nos casos assim negativos. Tem um problema sério. Né? É sempre, né? O subnormal é isso. Uma pessoa normal é homeostática, é rígida, é sadia, salutar. Subnormal, é porque está faltando alguma coisa. O termo é perfeito. Mas é isso, mas... Ninguém está indo contra ninguém, está mostrando a realidade fria. Mas é o que você falou para a Rosa aqui. Tem um deficiente físico, mas se ele está bem com aquilo, ele... Pois é. É isso. Eu conheço também um monte de gente assim. Tem deficiência física, então se sai bem. O Chico tinha uma deficiência física terrível, que era a perda de um olho. E ele saía bem com isso. É a vida. Já no homossexualismo ele não era bom. Estava totalmente entregue a situação. Entende? Na questão, por exemplo, religiosa também, então, muita coisa errada. E não tinha jeito de consertar, era o melhor que ele podia fazer. Já não ia contra o negócio. Ele era o máximo. Isso. Esse antagonismo, 1, 2, 3, na quarta linha da antagonismologia, na página 42, quarta linha, o antagonismo duplo, assistente, personalidade, solução, assistido, personalidade e problema. Aí seria a questão do o problema com solução, é isso que se quis dizer. É, o assistente e o assistido. Né? Ele tem um problema e tem uma solução. Não, ele tem que ter o assistente, que é a personalidade que traz a solução. E o assistido, que é a personalidade que está com o problema e precisa da solução. O antagonismo aí é totalmente diferente, é uma dupla. A gente faz o que pode para ser assistente. É a vida. Ele está, então, com um paradoxo. Né? Ele tem um antagonismo, problema. O antagonismo, personalidade é a solução. Você não entendeu, presta atenção. É uma dupla. O assistente, que é uma personalidade que faz a solução. E o assistido, que é a personalidade que é o problema, que precisa de solução. É o assistente dando assistente solução assistido. Para o assistido. É lógico. O assistente promove a melhoria do assistido. Eu não peguei isso. O processo aqui é clássico da interassistencialidade. Não tem novidade. Né? Quem mais está estudando aqui, o assunto? Valdo, sobre ataque terapêutico. Você falou que não, numa tertúlia anterior, que você não sabe se em outras vidas você já compreendia tão bem o ataque terapêutico. Como é que são as nuances desse ataque? Quer dizer, os níveis que você começa a entender hoje isso. Eu levo isso com profundidade e tiro uma série de consequências, efeitos e derivações do problema. Eu não sei se nas minhas vidas anteriores eu tive chance, oportunidade ou gabarito para entender isso. Então você veja bem, o processo desse ataque no caso terapêutico, ele é impressionante devido ao nível de paradoxalidade dele. Primeiro, uma consciência, um mega assediador vem e me ataca. Presta atenção. Ele vem e me ataca. Ele quer me dominar e tirar partido disso. As energias, ele quer me dominar, acabar comigo. Agora, na hora que ele vem, é igualzinho o passarinho que segurou no visco.
Pronto, colocou o pé, não consegue tirar. Então, na hora que eu encapsulo o bichinho, começo a tratar dele. Você está entendendo? Então, ele foi tosquiar, saiu tosquiado. Você está entendendo o paradoxo dessa história? Agora, o que é impressionante, que isso pode ser um mega assediador desses bravos, que derruba, que está acostumado a derrubar milhares de conscientes e conscientes. A hora que ele vem, se depara com alguém que segurou, ele... acabou tudo. Valdo. Alô? Mas como é que você começou a perceber isso? Não, eu comecei a ver essas coisas extrafisicamente, com as minhas projeções, os processos meus de retrocognição, eu já sabia de tudo isso. Agora, com o tempo eu falei assim, eu vou aperfeiçoar isso cada vez mais comigo, porque é assim que esses caras evoluíram. É assim que o transmentor evoluiu, a monja evoluiu. Eu vou chegar lá. Agora, chegou um ponto que eu falei assim, eu agora domino qualquer coisa. Quem manda em mim sou eu, acabou. Qualquer coisa eu suspendo a ponte levadiça, ninguém entra no meu castelo. E acabou. Autodefesa total. Isso já faz muitos anos. Isso foi já rapazinho, eu já conseguia fazer isso. Boa. Qual a relação disso com a desperticidade? A dispersidade aí é total, né? Não, esse é o caminho, é o óbvio. Isso já é. Agora, o problema todo que eu quero te dizer é o seguinte, é a minha lucidez para fazer isso com mais eficácia. Quando eu era rapaz, eu demorava, às vezes precisava de qualquer caso, 2, 3 sessões. Agora não. Às vezes, em menos de 1 minuto, eu consigo, pela minha vontade, as energias, sozinho, sem ninguém me ajudar, eu faço isso. Isso é que é. Ah, então foi isso que eu estava te perguntando no início. Que o povo fala. Como é que era? Eu considero isso uma grande vitória. Agora, eu já fazia coisas parecidas em vidas anteriores, mas eu acho que eu não tinha, pelas minhas lembranças, eu não tinha lucidez da expressão de relevância disso como eu tenho hoje. E outra coisa, eu nunca tinha feito, ou nunca fiz, ou não havia feito, tanta coisa como eu tenho feito nessa. Vocês não sabem o que é que eu trabalho. O tanto de gente que a gente vê nesse sentido. Como é que o negócio... Você está entendendo? Como é que aquilo conflui? Agora, isso é simplesmente impressionante pelo seguinte, eu não me abalo e nem me cria nada. Nenhuma sequela. Você está entendendo? Fala qualquer coisa de sequela. O que é que seria? Efeito colateral. O que mais? O que mais? O que mais? Eu não tenho nada disso. Egoísmo. Agora, é um absurdo. Pelo seguinte, eu vejo que as energias, com a impulsão que uma consciência vem dessa, conforme o tipo dela, se ela entrar numa equipe, ela torra a equipe toda, na hora. Valdo. Agora, o que é bom nisso é que eles não têm essa intenção. Eles não mexem com gente pequenininha para eles. O orgulho deles é muito grande. Eles querem atacar aquele que seja da altura deles. Valdo, mas eu queria entender justo isso. Essa ingenuidade deles de chegar perto e não imaginar que eles vão se encapsular. Não, mas agora tem outra coisa também aí que a gente tem que explicar. Eu nunca estou sozinho, tá certo? Junto com isso também, vocês têm que lembrar que tem as centrais extrafísicas. E junto com isso tem outra coisa. Se eles atingem a mim, é porque os operadores estão permitindo. Eles abriram a base de propósito. Abre alas, deixa passar. Isso, mas para entender a mentalidade do mega assediador, quer dizer que na hora que ele faz isso, ele imagina, provavelmente, que ele vai ser superior. Ele não imagina a possibilidade de cair na Ele não imagina que eu, com essa cara de paisagem, careca, de barba branca, desse jeito, esse velho aí é gente-idade. É aquele cara do... Eu vi direitinho isso, porque ele estava com um desses.
aquele deputado de Belo Horizonte. Sim. Tem alguém aqui que estava lá em Belo Horizonte naquela época? Claro que não tem, né? Não tem nenhum aqui que viu. Tem gente aqui de Foz que estava lá naquela ocasião. Mas o caso é o seguinte, ali tinha um mega assediador com um cara. E ele era clássico naquilo. Agora, ele chegou lá, se há de ver como era o sujeito, ele estava na frente, virou as costas para mim, começou a falar com o povo, nem me deu bola. E eu falando lá, há 2 horas para o povo. Eu deixei ele falar algumas palavras, né? A hora que o povo tudo começou a olhar para ele e para mim, falei assim, vamos ver o que o Valdo vai fazer com esse cara. Eu desanquei com ele na hora, mas foi assim, 2, 3 minutos. Não dava para ser diferente. Olha lá, a porta é aquela ali, ó, é a saída para a rua, o senhor pode ir para lá. Tchau. Se não, o povo vai vaiar o senhor daqui a pouco, aqui dentro. Desse jeito na cara dele. Deputado, candidato de novo, não sei o quê. Então, mas então... Agora, esse julgou o quê, João? Que eu era boboca. Boboca, é. Tô lá, gaga. Mas o paradoxo dessa história, Valdo, é que eles têm lucidez para atacar o líder. Mas eles não têm lucidez para imaginar o que pode acontecer. Ele não acha que eu, que sou humano, que ele não vai dar conta. Ele já derrubou tanta gente. Eu sou mais um. Presta atenção. Agora, eu estou falando o que acontece, mas isso tem mulher, tem homem, tem gente todo tipo disso aí. Um paravisual, esse aqui, todo tipo. Agora, o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é a capacidade técnica, vamos dizer, da eficácia desse processo. Isso é absurdamente importante. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. O povo fica aí chorando porque quebrou uma unha. Como é que fica isso? Isso é uma loucura. Professor. Fala mais alto, que a gente escuta. Eu estou falando. Você falou que no início demorava 2, 3 sessões. 2, 3 sessões, 2, 3 dias. É porque também os amparadores seguravam a barra para não vir gente muito forte. Hoje eu sei que eu trabalho com gente muito forte e vi das minhas sinaléticas. Pela sinalética eu sei o nível do atacante. Você está entendendo? Hoje eu já sei isso tudo. Gente, 70 anos depois, você muda, né? O corpo é o mesmo. Não interessa acidente, coma, doença, infarte, tudo isso é besteira, a gente supera isso tudo. Agora, o processo é essa lucidez de saber disso. Agora, eu estou falando com essa veemência, que parece até que eu sou cabotino na história. Porque o próprio enumerador falou, é bom você explicar isso para todo mundo. Ou preciso saber dessas coisas. Porque raramente eles vão achar alguém que fala nesse nível que eu estou falando. Vocês sabem que no próprio movimento espírita, quando a gente falava em obsessor, todo mundo calava a boca. Morrem de medo. A maioria dos lugares é assim. Eu nunca tive medo para essas coisas, para falar, para expor, para nada. Eu não penso assim. Então isso tudo tem que mudar essa submentalidade de subnormal. Isso está tudo errado. É a falta de entender a fisiologia dos veículos de manifestação. Tudo isso influi aqui dentro. Tudo tem sua razão com isso. Pensa bem. Agora, o que eu vou repetir, a coisa mais séria é a eficácia. Em pouco tempo você vê a solução para aquilo. Os amparadores deixam o assediador chegar para mim, eu entrego eles, outra pessoa, menos de 1 minuto. O que é o embate, a força do processo da energia em cima da pessoa? Agora, por exemplo, o amparador, ele não tem chance de fazer isso. Que a energia dele é superior àquilo, não dá o mesmo efeito nele. A minha não.
energia de bicho, de animal, da carne, da matéria. Tá, mas como é que era quando era em 2, 3 sessões? Como é que isso acontecia? A hora que eu via, eu ia com calma, apalpava a situação. Eu estou começando, vamos devagar. Agora, lá pelos meus 20 e tantos anos, eu já comecei a dominar a coisa melhor. Agora, hoje não dá. Depois de dezenas de anos que você já teve milhares desses casos de tudo quanto é jeito, milhares, eu não estou falando centenas não, milhares, de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, como é que fica? Você tem uma consistência com isso. Agora, foi por isso que a monja quis andar comigo, né? Quando nós saímos, uma das minhas projeções com ela, ela falou assim, você precisa agora, você já tem capacidade de entender o que nós vamos fazer. Observa tudo. Aí ela ficava assim, tipo yoga, às vezes, uma posição sentada, todo bonito, como se tivesse um tapete mágico. E eu entrava dentro daquilo, é como se fosse uma bolha volitativa. A gente saía. Foi aí que eu quis entrar no processo para ver o negócio dela e recuei. Mas ela falou assim, agora vai entender. Agora, ela era simplesmente impressionante. Aquilo não demorava, igual eu, segundos não. Ao passo que ela ia passando, o negócio ia mudando. Nós passamos em lugares que eram enfermaria de criança, mas de muita necessidade, coisa lá do Oriente. Agora, o que se passa? A hora que a gente passava assim, entrava na enfermaria, eu notava assim, parecia que os meninos engordavam na hora. Tomava cor. Parece que eu passei blush no povo que estava deitado na... Você sabe o que é blush? Parecia que eu tinha passado blush, ou ela passou blush, instantâneo, no povo que estava deitado. Passava assim, aquele povo todo, como que levantava das camas. Então aí eu comecei, né? O que ela queria era mostrar isso aí. Então veja, ela é capaz de fazer isso, independente de qualquer coisa, o tempo todo, com muita gente, simultaneamente, quando tem necessidade, né, de certas coisas. Agora, vocês pensam bem, o que esses serenões não fazem o tempo todo em matéria de assistência, ninguém sabe. Agora, eu lembro que eu cheguei até a escrever o caso de uma criança que mudou. Então, quando a enfermeira chegou, falou assim, nossa, ele aumentou o peso, olha o tamanho desse menino, ele é outro. O que houve? O que vocês fizeram com ele? Aí, deu aquele bafafá lá no hospital, né? Para saber o que aconteceu, por que a criança melhorou de uma hora para outra. Agora, tudo era ela, aquilo vinha o zéfiro de bênçãos. Você está entendendo como é que é? Uma brisa de bênçãos, assim, ó, bálsamo, aonde ela passava. Isso é impressionante. Agora, ela de vez em quando fazia isso. Eu andei com ela algumas vezes desse jeito. E ela ficava numa posição aí tranquilona, a situação, e ia mexendo. Foi numa dessas que ela pegou o negócio da água e fez assim. O negócio tudo começou a pegar fogo. Agora, o melhor da história. Eu pensava nessa ocasião que ela era consciência. Ela era consciente. Isso é que é o pior da história, quer dizer, ela não falou isso para mim, porque ficava chato, né? Mas não, você está fazendo suas coisas, mas eu também faço as minhas, já que... Você está entendendo o que é? Depois eu falei, gente, era daquele jeito, sai do corpo, faz uma coisa daquela, como é que faz? Hein? Já faz alguns anos, foi antes dela dessomar. Faz algum tempo. Agora, eu andei várias vezes com ela desse jeito. Lá naquela lição de fraternidade, eu mostro alguma coisa disso. Aquilo ali é alguma coisa para não criar problema na época. Mas eu vi muito mais que tudo aquilo que eu escrevi. O que você queria? Ataque paraterapêutico. O senhor tem noção, depois das repercussões Às vezes eu tenho, do porque tratamento às vezes do a pessoa mega-assediador? a consciência fica na minha OFIEX. Tá. Eu vou ter mais trabalho com ela, alguma coisa. Já na OFIEX aí é bom, porque aí já é um processo de esclarecimento, o que é que tem, as instruções que você pode dar para a pessoa, aquilo que você sabe.
entrosar a pessoa historicamente dentro do processo dela, porque ela tem que recomeçar, né? Uma série agora, um novo nível, um novo patamar, saiu de um gargalo. O que muda instantaneamente, que o senhor falou assim, que em menos de um minuto o mega sediador vem e ele muda, você entrega, o devolve diferente para os amparadores. Na hora, por causa do choque da energia. Então, o que muda? Qual que é o principal fator que muda a partir desse choque? O que muda é o seguinte, primeira coisa, ele perde a força. Na hora que ele... Isso aí já muda demais. Ele acabou a força dele, acabou tudo. Mas essa perda de força dele vem em função do quê? Dele da ver energia, que ele não... na hora que eu encapsulo ele não pode fazer mais nada. É como se... É o policial do law and order, na hora que chega lá e algema o cara, tudo quanto é jeito. Acontece uma contenção ali da... Tá bom. E aí, com só aquilo, mas não é só isso, né? Tá. Porque o embate do processo da energia dá um processo de alteração do micro-universo consciencial dele. O modo dele pensionizar, a coisa toda dá um choque danado. Ele não tem para quem apelar. Você entende? Entendo, sim, mas... Não tem saída ali. Não, isso tem que pensar muito. É uma das coisas mais complexas que tem. É que eu fico imaginando, porque às vezes, para a pessoa chegar à condição de mega sediador, foram vidas, milhares de vidas ali naquela condição patológica. E como que em um minuto a questão muda. Ele sofreu um embate que ele não aparecia e nem deixava acontecer. A hora que ele me ataca, eu tenho direito de autodefesa. Tá. Isso é legítima defesa e direito, para direito, tudo isso. Ele tem direito de encapsular. Todos mudam, Valdo? Aqui é no B. Todos mudam? Olha, em geral, o que a gente tem visto é isso, né? Outra coisa, se não mudasse, Mabel, as coisas não iam acontecer de novo. Ia parar. Maduro, então, Se o negócio não for nôncia, não ia ter mais nada. Se for nôncia, é porque tudo muda. Senão não teria isso. Valdo, por exemplo, esse ano eu já tive 2 casos desses, assim, homéricos, históricos, inesquecíveis, imperdíveis. Mas assim, a pessoa... Agora, o que é interessante é isso, que eu estou vivendo a minha vida. Da hora para outra eu noto que todos os sinais e sinalética começam a acontecer. Aí eu começo a trabalhar com energia. Mas também quando eu entro também é para matar ou morrer, né? Eu solto o canil, abro tudo. Você está entendendo? É tudo que eu tenho. Então, agora é impressionante. Passa um pouquinho, você volta tudo como se tivesse acontecido nada. Quanta coisa já não deu, que não vai dar alteração depois disso, com essa personalidade. Aí, passa alguns dias, começa a aparecer uma multidão em torno de mim, com a situação. Para ver como é que é. Já teve dia que eu quis sair aqui do CAEC para ir lá na cidade, para ver, para dar chance para a turma que está procurando ir atrás de mim, para ver o que ia acontecer. Tudo isso eu já vi do lado de cá. Você está entendendo, né? Valdo, então, com o tempo, a gente tem confiança nisso tudo. A OFIEX já é a eficácia, a eficiência disso. Quando você ainda não tinha a OFIEX, quer dizer, isso demorava... A OFIEX é uma coisa mais simples, né? Eu acho que o processo de você sustentar o ataque é um negócio mais sério. Entende? Já é uma cirurgia que não é para qualquer um, tem que ser especializado. O negócio não é fácil. Agora, por exemplo, esse tipo de ataque ele ocorre quando o senhor está aqui na vigília física ordinária. Isso não aconteceria com o senhor projetado, por exemplo? Ou não, já houve casos assim. Já. É igual aqueles que quase me mataram. Então, né? eu queria perguntar isso. Esse tipo de ataque tem relação com aquele caso agora lá eram 6. Dos 6. 6. Agora é desse tipo. Agora, extrafisicamente, a gente, se é consciente, e depende da situação, você às vezes não tem a mesma defesa, né? É isso que eu perguntar. Agora aqui não, aqui eu estou tudo consolidado, tudo bem, não estou sentindo nada, não tem reclamação de nada, tudo tranquilo. Há um equilíbrio básico, generalizado. Isso é outra coisa.
Professor. E outra coisa, isso geralmente é no meu holopensene. No meu holopensene, eu é que sei aquele negócio, para onde vem o vento, de que modo que nasce o sol. O campo é o meu. Eu domino totalmente. Tem saída. E assim, depois você não percebe nenhum tipo de alteração fisiológica no senhor, assim, Não, em termos de só metabolismo? tem quando a gente tem que fazer alguma alteração, de uma pessoa, uma consciência que precisa de mais assistência, tá entendendo? Às vezes vem uma velhinha, por exemplo, que precisa de 2, 3 sessões, às vezes na mesma noite. A gente vai atender, isso vai com calma, é outra condição. Aí já é um reajuste diferente. Porque às vezes um mega assediador desse, ele não tem nada. O que ele tem é o pensamento ruim. É a pensanização negativa. Por exemplo, comparando com o Manuelzinho, que era um desperto, mas eu não sei se ele tinha esse nível de sofisticação. Havia essa parte terapêutica no desassédio ele dele? estava começando. Se ele tivesse uma espiriticidade tão grande, ele teria deixado o espiritismo há muito tempo, mandado tudo para o espaço. Ele é muito superficial dentro do processo. Mas como hoje ele já está entendendo isso mais. Mas no desassédio dele, como é que era a característica dele? Não tinha essa parte terapêutica. Superficial, os guias lá levavam o negócio para ele de acordo com a situação, o nível que ele aguentava. Cada enfermeiro recebe o doente de acordo com o nível técnico da sua enfermagem. Eu vi um dos filmes que passaram aí na época que ele fez aniversário, apareceu uma sessão que ele fazia um desassédio, ele e o senhor estava presente. Na hora de levar a consciex, ele pediu para o senhor levar a consciex. Isso eu vi pela televisão. Entendeu? Pois é, mas essas coisas tem, né? Depende. Então, na hora de carregar cada um é usado de não, acordo com a tendência, o gabarito da pessoa. Professor. O que você queria? Em relação ao ataque, essa mudança que ocorre com o mega assediador, a gente poderia entender que é porque os amparadores só deixaram ele chegar perto porque ele já estaria, de certa forma, de vez para mudar, ou não tem nada a ver? Às vezes tem, ele sabe o que é. Amparador não dá ponto sem nó. Porque já que eles que permitiram... Eles já então... sabem disso, que tem chance. Entendeu? Agora, às vezes são conscientes muito recalcitrantes, muito difícil. Super difícil. Entende? Agora, outra coisa. Às vezes é gente minha. Tem que pensar nisso, afim comigo. Aí por isso que talvez desse um impacto maior ainda por ser... É mais fácil. Né? Menos difícil. Menos difícil. Entendi. Professor. Só esse caso que você foi para o centro, se puder explicar melhor, que as consciências foram atrás de você. Não, o caso é o seguinte, eu vejo que tem aí, que eu vi que tem algumas consciências que estão por aí. Então, o que eu faço? Eu saio daqui e libero tudo. Sabe, jogo energia nas coisas, para ficar tudo sem nenhum processo de encapsulamento. Então, vou num lugar, vou no outro, para ver o que dá. Entendeu? Não envolvo ninguém nisso para não criar problema. Você está entendendo? Mas veja o que se passa. Com isso, então, você traz também as consciências para cá. Essas, às vezes, a gente vai levar, que são os afiliados. Algumas é bom até que encontre com ele na UFIEX. Mas aí você trouxe você falou que tinha levado daqui, eu entendi. Não, a gente sai e eles vão atrás. E daí Eles estão querendo saber, não, o chefe desapareceu perto desse cara aqui. Vamos atrás dele para ver onde é que ele vai. Entendeu como é que é? Vamos ver o que tem. Onde é que está o chefe? É igual aquela turma que fica procurando as vítimas do Law and Order. Entendeu? Tinha de arranjar uma Penélope para eles. Para ver no computador, né, que acha. Isso não tem. E esses 2 casos históricos que você falou esse ano, que eu não... De quê? 2 casos? Você falou que esse ano eu tive 2 casos históricos. Eu tive 2 brabos desses. E aí, depois, não sei se... Esse último meu, eu parei até depois de trabalhar para pensar nas coisas. Falei assim, gente, eu preciso de refletir mais nisso tudo. O que acabou de acontecer é impressionante.
Agora, eu tinha visto, era 55 minutos, no momento que começou. Porque, por incrível que pareça, na hora que eu estava lá, eu tenho relógio lá, tudo quanto é lá. Né? E os meus relógios são maiores do que esse, grandão. Então, eu tinha olhado aquilo, naturalmente. Foi na hora que eles trouxeram. Aí começou, os negócios todos. Opa, segurei o negócio. Comecei a jogar energia, parei com tudo e tal. Quando é assim, eu paro com tudo, não interessa. Agora, a hora que eu deixei e olhei, eram 55 minutos, segundos, 55 segundos. A hora que o negócio parou, que eu notei, aliviou, tal, então já vão levar. Pronto. Isso é impressionante, a gente pensar nisso tudo. Então eu comecei, né, a analisar a minha vida, como é que era, o trabalho que isso já tinha me dado. Os banheiros que eu tive que ir para atender esse povo. Você está entendendo? Terrível. Professor, é isso que eu queria entender melhor um pouco. Na hora do ataque, as consciências que eram satélites do mega assediador... Eles não deixaram elas entrar. Está tudo lá fora. A Rua da Cosmoética, às vezes, é a opção delas aí fora. E aí, elas começam Tem a te outros que estão lá no seguir? meio do mato, lá naquele... E elas começam a te seguir para observar as coisas depois? Não, viram que ele sumiu aqui. Então eles vêm, procuram, não vê nada, porque não tem gente a achar o que é bobagem. Isso aí é perder, é chover no molhado, não resolve nada. E aí elas ficam perdidas? Por isso que a gente fala que são viúvas e órfãos dos mega assediadores. Então é a hora de fazer assistência, aí vem uma porção de gente, tomar conta. Já teve casa aqui que às vezes tinha 60 concierges de uma vez, no meio da grama. Agora, ultimamente, eu mesmo tinha falado com eles para não fazer isso mais aqui dentro. Porque nós estamos com muita gente. A coisa aqui já não é mais do jeito que era. Já tem gente mais. Então não é bom. Teve época, quando eu estava aqui, que era menos gente, etc., mesmo perto de mim, não tinha tanta gente e tal, que às vezes tinha um monte de gente que ficava assim 2, 3 dias aí, igual esse povo do MST acampado. Teve uma vez que o MST estava acampado lá fora e tinha uma turma acampada aqui dentro, até da holoteca. Eu saía do corpo, ia lá, conversava com eles e tal, mas era gente mais ou menos, não é gente muito perturbada demais não, senão criava problema para a gente. Essas coisas todas ocorrem. Agora, hoje eles já estão fazendo noutros níveis, em outros lugares. Aqui mesmo, eu mesmo falei com eles para não trazer muito mais perto da gente, não. Porque quem percebe essas coisas mais sou eu. Não é a Rose Garden, não são os amparadores, não é o enumerador, sou eu, que eu estou vivendo aqui. A base física é minha. E outra coisa, da base física do meu corpo que vem o processo do FIEC. Então, quem tem que dar palpite nisso também sou eu, né? Agora aqui, poderia comentar em Paradoxologia, página 42, os 3 paradoxos citados? Os 3 paradoxos. O paradoxo do paracérebro sadio restringido pelo cérebro debilitado. Ele está sadio, mas houve um restringimento. Então o cérebro ficou debilitado com isso. E a consciência, no caso a consciência, não consegue deslindar, vamos dizer, desenleiar o cérebro dela para ter mais lucidez. O paradoxo do paracérebro doentio avariando o cérebro normal. Sim, a pessoa já tem aquele paracérebro tudo alterado. Então, devido o processo da paragenética, ela vem e funciona na genética. Então o cérebro fica alterado. O irmão dessa pessoa, às vezes, é bom, mas ele é alterado. Por quê? A paragenética não é boa, o paracérebro dele não é bom. O paradoxo do paracérebro hiperlúcido suplantando o cérebro deficiente no macrossoma idiota. Isso é o macrossoma lá do nosso amigo, que eu já falei aqui com o Arlindo, sobre o caso do Serenão. Agora aqui, poderia comentar, então esses 3 já falei. Existe macrossoma idiota? Não, é preciso você ler o verbete. Poderia esclarecer essa citação da paradoxologia? Sim, é bom você ler o verbete.
Um paradoxo sadio não garante um cérebro saudável? Nem sempre. Precisa de ver se a genética é boa, senão não adianta nada. E a mãe? Você tem que esquecer o seguinte, e a mãe? E o parto? Quais as variantes que atuam nesse caso? É um monte de variantes. Poderia aprofundar em politicologia a questão relativa às políticas de inclusão social? Sim, é importante as inclusões sociais, hoje se fala muito nisso. Sempre é importante. Hoje, inclusão social, cidadania e processos desse sentido são muito falados. Muito embora eles falam para fazer também muita traquinagem, muita autocorrupção, muito desvio de verba, etc. Tudo se divide. Mas, de qualquer maneira, já se fala nisso, é uma grande coisa. Em entrevista em novembro de 2010 para a revista Brasileiros, o ex-presidente Lula respondeu ao repórter: te digo que Deus foi generoso comigo em excesso, por ter me permitido fazer tudo o que eu fiz. Não é uma obra de capacidade e de inteligência, é alguma coisa superior guiando a gente. Eu acredito nisso. Na opinião do professor, essa é uma típica afirmação de quem sente a presença de um amparador? Não sei, pergunta para ele. Isso aí eu não sei. Quando a consciência subnormal encontra o gargalo, que a levará a uma grande mudança, o entorno se modifica positivamente ou negativamente? Ou pode ocorrer as duas ocorrências? Não, depende da pessoa. Tem que ver o que é que sai dela, como é que ela está continuando com o trabalho. O gargalo mostra o novo patamar, é preciso ver a reação que a pessoa tem com isso. Estou ingressando no mestrado esse ano e, paralelamente, sou sócio de um mercado com meu pai. O mercado está em ótima fase, contudo, meu pai já está com 70 anos, em ótima forma, e tem falado em se aposentar totalmente e, com isso, vender o comércio. O problema é que eu não estou bem estruturado financeiramente para concordar com ele nessa nova empreitada. Sou voz ativa na minha família, ajudei muito meu pai quando ele precisou em relação à espiritualidade. Sei que meu saldo está positivo em relação ao meu pai, que sua evolução só depende dele mesmo. O que o senhor acha? Será que é hora da reciclagem? Estou pensando em recomeçar do zero em Florianópolis, onde minha mãe mora. Estou com 30 anos, não estou muito velho para isso. Ele está com 30 anos, está achando que é velho demais. Escuta, eu estou com 78 e estou renovando as coisas todo dia. Escuta só, todo mundo vive 100 anos, deixa de bobagem, enfrenta a renovação. Viva a reciclagem. Arregaça as mangas e vamos em frente. Como diz o médico lá de Cascavel, arrebenta o sutiã, atira longe e meta os peitos. O paradoxo do reurbanizador na condição intrafísica subnormal se explica pelo atributo do anonimato? Mas não é só isso não, se explica pelo nível de evolução dele, serenão. Faz pouco tempo que comecei a estudar as ideias da conscienciologia. Sou casada há 15 anos, atualmente meu marido entra em chats de relacionamentos sexuais para conversar com outras pessoas, tanto homem quanto mulher, e isso deixa muito animado. E agora ele vem tentando me convencer a fazer swing. Isso tem me incomodado muito, principalmente depois que conheci a conscienciologia. Como devo proceder? O que o senhor acha de tudo isso? Acho que é bom você abrir o olho. Se você entrar no swing, você está no buraco. Abra o olho, porque ele já está dominado por assediador. Vai acontecer o mesmo com você. Não adianta querer chegar nesse nível, não. Tem que dar um conta. Qualquer coisa, bye bye. Esses dias, observando pessoas comendo, percebi que existia uma tara e comecei a fazer uma analogia com o sexo diário. Parece que a pessoa fica pensando em determinados alimentos com a mesma promiscuidade sexual. Fiquei pensando se tem o mesmo mecanismo: sexo, dinheiro, poder, comida, bebida. Tem, até um certo ponto tem, mas não é a mesma coisa. O sexo, ele perturba mais. Agora, o dinheiro perturba mais os políticos. O poder também perturba mais os políticos. Dinheiro perturba demais os economistas. Agora, comida e bebida perturba quem é frágil, quem foge da realidade. Principalmente as mocinhas, por exemplo, na puberdade, que começam a engordar e depois não consegue recuperar. Então entra na obesidade. Isso aí mostra fuga.
Se não for usado de forma equilibrada, com discernimento, tudo isso seria um desvio para assistência, levando diretamente para a baratosfera, e no caso de uma projeção assistida, seria só o assediador plasmar uma dessas coisas para a pessoa voltar para o corpo. Poderia comentar a respeito? Sim, essas coisas todas se envolvem tudo. Sexo, dinheiro, poder, comida, bebida. Outra coisa também é repouso, sombra e água fresca, dolce faviente, rede na sombra. Isso também, tudo a pessoa tem que ver o nível que ela está, se não passou da conta. Aos 4 anos acontece o mesmo fenômeno comigo quase todas as noites. Ao me deitar de olhos fechados, antes de pegar no sono, sinto como se meu corpo invertesse seu eixo sobre a cama. Sinto a cabeça nos pés da cama e os pés na guarda da cabeça. A sensação é muito gostosa. Isso pode ser começo de projeção? Pode. Vai observando, anota tudo e vê o que se passa. Pode ser uma descoincidência. Vígio. Às vezes tem. Olha, hoje tem uma pessoa aqui que tem nos ajudado muito, é uma pessoa que estuda muito, e que é o aniversário dela, ela está nos 17 anos, aqueles 17 que eu falo que todo mundo completa aqui. Ela está hoje, parece que é aqui no setor A, é Eliana Manfroy. Onde é que ela está? Está lá. Aldo, qual é a relação da consciência normal com o polinômio que você escreveu? A relação da consciência normal com o polinômio. Polinômio interiorosis, apriorismosis, neofobia e decidofobia. Pergunta para ela, vê como é que ela é. Encaixa a pessoa lá dentro. Não entendi, Valdo. Encaixa a pessoa dentro do polinômio, vê o que ela tem. Sim, mas você colocou com que objetivo? Que tipo de relação? É porque tem alguma relação, é lógico, óbvio. Mas eu quero saber. Quer saber? Explica para ela. Categoria, o número 8, está lá, né? A pessoa alienada. Então, todas essas condições aqui, no mínimo, deixa a pessoa alienada. Ela fica subnormal, ó. A interiorose, ela vai ficar presa naquela mesma situação. A priorismose, ela não está alienada, ela só pensa o que ela quer, ela não vê mais nada diferente. A neofobia não quer nada novo, a decidofobia não decide nada, que aí entra até a procrastinadora aqui. Então eu vejo que está bem encaixado até nos exemplos. Sim, no exemplo da alienada sim, mas... Tanto no 8 quanto no 10. Como eu vejo. Valda, é uma pergunta... toda vez que essas consciências bravas são encaminhadas, pela lógica, elas são encapsuladas, né? Sempre. Não, ela saiu dali encapsulada. Sempre. Isso por mim. A algema do encapsulamento ocorre sempre. A energia é muito séria, segura a pessoa, ela vê que ela está num transe, você está entendendo? Subjugada. Tem saída. O que atacou foi ela. É o negócio do vício. Aqui, ó, passarinho chegou lá e pá, bateu no visco, ele não tira, ficou preso. No caso daquele deputado lá de Minas, também houve encapsulamento, encaminhamento daquela consciência brava. Como é que é? Qual que é? Ele tinha aquele deputado que teve problema em Minas. Ah, não, aquele ali foi tudo publicamente, todo mundo viu o que eu fiz. Mas a consciência foi encaminhada também? Eles fizeram o que pode, mas é que o cara está muito subjugado com ela. Pelo que me falaram, ele não foi reeleito. Eu tinha falado, ó, ele é corrupto. Ele avança nas coisas, olha o que ele está fazendo aqui comigo. Esse homem não merece voto. Ele é corrupto. Agora eu falei que ele é corrupto na frente de todo mundo. Ele descosta para mim, falando para o povo. Que empáfia, né? Isso aqui é empáfia. Outra coisa que... Pense tudo nessa vida. Agora, deputado, né? Esse aí deve ser daquele. Você sabe com quem você está falando? Deve ser desse povo. Outra coisa que você falou, eu queria entender direito, porque eu participei daquele início. A única coisa que eu sei é que a hora que nós saímos de lá, mais tarde, aí há algum tempo, alguém me chamou a atenção e falou assim, olha lá, o seu deputado está lá bebendo cachaça, lá, está bebendo cerveja lá naquele bar. Nós passamos e está lá, na frente do lugar nosso.
Você Você falou que naquela época, como eu vivia aqui, aqui no começo as consciex vinham muitas aqui, você encaminhava... Não, às vezes ficava aí 2, 3 dias, etc. Naquela ocasião ainda podia, mas agora não é bom fazer isso aqui. E por que podia? Porque tem muito curso, muita gente, muito movimento. Aí tinha bastante que ficava... Não, às vezes ficava. Tinha época que às vezes tinha 60 consciex aí, 2, 3 dias. Dia e noite. Da cooperativa. Ficava aí na grama. Eu vi isso muitas vezes. Agora, hoje eles fazem isso, só que tem que ir em outro lugar. Mas aqui dentro não fazem mais. Não, atualmente eles estão evitando isso. Eu mesmo falei para evitar. Para dar menos trabalho aqui para o povo, né? Nós estamos apurando a base, a sede, o trabalho, o serviço, tudo aqui dentro. Então, no serviço, né? Tem gente que mudar. O que mais? Que é que nós não estudamos aí ainda? Sim. Aqui. Por gentileza, na página 43, caracterologia, nos itens 3 e 9. Eu fiz uma correlação, e aceito até assim, com o paradoxo, com a paradoxologia. Mas eu gostaria de saber, em vista do que eu tenho observado, algumas pessoas com deficiência física e pessoas inválidas que de repente fogem a essa característica holossomática, que aqui está enquadrado na holossomática. Qual seria o fator para essas consciências que fogem à subnormalidade? Primeira coisa, um deficiente físico é normal? Somaticamente, não. Acabou. Uma pessoa inválida é normal? Mas ela está fora. Não interessa, escuta só a minha pergunta, sim ou não? Não. Uma pessoa inválida é normal? Não é. Acabou, tudo é subnormal. E o desempenho agora, cada dela? caso, não, isso é um problema que você vai examinar em cada um. Entendi. Tá. Cada subnormal pode ser pior ou melhor, depende da média que você está estudando, o que se passa. Tá claro. Obrigada. Agora, aqui, por exemplo, o débil mental é uma coisa, o imbecil é outra. Isso tudo aqui é oligofrenia. Agora, o idiota já é um negócio mais bravo, mais profundo, muito mais sério, né? Agora, aqui outra pergunta. Poderia elaborar mais sobre o rebaixamento da autoconsciencialidade, o último item da fatologia, página 41? Patologia, página 41, o último item, o rebaixamento da autoconsciencialidade. O caso é o seguinte, a autoconsciência é o que interessa para a gente. Quando nós saímos na condição de consciência e nos tornamos conscientes, nós temos um restringimento físico que abaixa a capacidade nossa de lucidez. Nós perdemos os cons magnos. Agora, durante a vida, a gente vê, então, zero em matéria de lucidez, de maturidade, de consciência. Agora, a gente vai crescendo e vai melhorando. Infância, puberdade, adolescência, meia-idade, maturidade. Aí a pessoa adquire, então, uma maturidade maior. Mas há determinadas pessoas que, em vez de adquirir isso, elas têm rebaixamento da autoconsciencialidade. Hoje em dia, já há casos que estão olhando que a doença, o mal de Alzheimer, já ataca a gente com 30 anos de idade. E já tem livros que já estão ensinando para as pessoas começarem a indagar, examinar, fazer check-up, se na meia-idade elas não estão com os primeiros indícios de Alzheimer. Eu já falei isso aqui, trouxe até livro de autor que estão explicando isso tudo aí. Então, veja, isso tudo é rebaixamento da autoconsciencialidade. O negócio é esse, começa por aí. Eu já vi muita gente com 20 e tantos anos com rebaixamento da autoconsciencialidade. Então, são pessoas que antes de amadurecer, elas regrediram em matéria de... Isso é terrível, né?
Agora, isso às vezes é processo genético, é doença, alteração e tal. O senhor poderia comentar como os extraterrestres nos influenciam e nos auxiliam sobre o EM e outros e sobre os seus aparelhos desenvolvidos? Não, isso aí hoje tem muito pouca influência sobre a gente. O que interessa mais para nós hoje é o processo dos amparadores extrafísicos de função. Esse é que ajuda não só a nós, intraterrestres, como os extraterrestres também que aparecem por aqui. Então isso é que é o mais importante. É o que a Terra está passando, a REURBEX, a urbanização, a reciclagem intrafísica, isso tudo diz respeito a esse processo de assistência extrafísica. Agora, extraterrestre é muita gente. Se eles não tivessem tanto problema, eles apareceriam aqui. Se eles demoram a aparecer, é que eles também têm problema igual a gente. O que o senhor acha da contribuição das técnicas de regressão de memória de outras vidas com relação à aceleração da evolução? A regressão a qual eu tenho acesso é feita sem hipnose, apenas levando a pessoa ao estado de relaxamento e pedindo ao mentor da pessoa, um amparador extrafísico, que a faça ver algo que seja importante para a sua evolução. Ok, isso aí pode ajudar. Agora, lembre-se, muito cuidado com todo tipo de sugestão. Sugestão e hipnose, é a mesma coisa, cuidado com isso. Na taxologia, o senhor poderia aprofundar a 4ª categoria, subnormalidade desequilibrada, o distúrbio mental, a subcalibragem da máquina somática, a condição extrema dos mutantes extrafísicos. Isso aqui é uma das coisas mais bravas de tudo aqui que nós escrevemos aqui dentro. É essa 4ª categoria. É o distúrbio mental, a subcalibragem da máquina somática, quer dizer, ela está subcalibrada, está batendo quino de todo lado. A condição extrema dos mutantes, é a hora que a pessoa já não domina mais a forma humana e as outras formas. Esse é um dos piores que tem. De modo que isso aí está tudo dentro do subnormal brabo. Esse é o subnormal avançado, pior. Eu estava ouvindo a sua conversa sobre o fato de um assediador, ao atacá-lo, é porque tem a certeza de vencer e se impor? Isso acontece porque ele não tem nenhuma lucidez nem discernimento, ou mais porque ele tem um ego tão grande e euforia doentia que ele descarta qualquer lucidez que possa ter? Mais esse segunda hipótese que você falou. Durante os anos em que o senhor pesquisou sobre sexomática, a que conclusão chegou sobre a suposta possibilidade de ejaculação feminina? Olha, isso tudo é besteira. Você sabe que o processo da vagina, a mulher pode ter até uma vaginite que pode dar. Isso aí fica parecendo ejaculação feminina. Mas o mais é tapiação, besteira. O processo, por exemplo, de ter muito humor intravaginal, não quer dizer que a pessoa esteja muito normal, não. É preciso ir com calma com isso. O negócio mais sério é o nível da excitabilidade e o orgasmo que a mulher atinge. Isso é que é o mais importante. Agora, sobre isso aí, é besteirada. É muita bobagem que tem isso. É igualzinho falar sobre a menopausa do homem, a andropausa, e dar muito valor para isso. Isso é besteira. Não é assim. Nós temos que ver o que é que os hormônios funcionam. Há os hormônios que funcionam, e há aqueles que não funcionam tanto. Precisa ver o tipo de hormônio, como, aonde, em qual pessoa, de que modo que é, como é que funciona. O hormônio é um troço terrível, tem que estudar muito. É muita coisa que o universo hormonal funciona. Agora, o que mais que é que ficou aí? Pode falar. Você estava lembrando de quando você, aqui no CAEC no início, então quando você veio para cá, a gente tinha bem poucas condições aqui, inclusive sua casa. E, no entanto, você veio morar aqui dentro. Mas aí você fala, a energia não tem tempo nem espaço. Qual que foi, então, e por que se habitar dentro de uma IC? Por que vir morar aqui? Para sustentar vocês que estão por aí, né? A gente sabe, mas eu estou aqui para levar minha pedrinha, meu tijolo, nessa construção. Não, que isso não é só com vocês, também fez uma diferença. Você também quando a gente falar para mim, faz sua casa lá no Campo do Sonho, eu falei assim, não vou fazer, eu não quero ir lá sozinho, ficar lá no ermo, não, eu vou ficar aqui perto de vocês.
que é para dar força para vocês. Ou senão eu vou ficar no hotel, até arranjar um jeito de ficar aqui dentro. Não, mesmo nas outras ICs também fez diferença também das pessoas virem morar aqui dentro. Mas quais são os Agora mesmo eu fatores estou que entram falando aí, nisso? ó, eles vão mudar aí, vão fazer o village, vai desaparecer, vão fazer o hotel Bem-vindo. Então eu falei, para fazer 3 casas aqui no lugar do village, aproveitar a construção e fazer. Mas essas casas tem que ser gente que trabalha conosco aqui dentro, não pode ser qualquer pessoa, não. Senão, em vez de ajudar, vai dar mais trabalho. Então tem que ser igual que nós temos hoje, esses 4 casais que moram aqui. Então vamos arranjar mais 3 casais. Vamos ver quem é que vai aparecer para morar aí perto. Mas quais os fatores que influem nisso? Assistência, fazer a confluência da assistência maior. E não arranjar problema para a gente. Pensa bem. Quanto mais longe a pessoa fica, mais ela está se distanciando. Isso é covardia. Eu quero ir para a frente da batalha, enfrentar a coisa. O que é isso? Todo mundo que fica muito longe. Isso é bobagem. Tem que abrir o peito, enfrentar a situação. Flor da batalha. Qual a forma mais inteligente e eficiente de ajudar uma consciência subnormal? Ou depende... Esclarecer tudo, do jeito que eu estou tentando fazer com o verbete. TARES. Tarefa do esclarecimento. Esclarecer isso tudo. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa aqui do item 8, alienada, ou... Vamos ajudar tudo que nós pudermos. Se não pode ajudar a pessoa, vamos ajudar quem é o cuidador dela, parente dela, aquele que tem responsabilidade com ela. Vamos ajudar todo mundo. O processo é esclarecer isso aqui. Vocês nunca viram ninguém escrever sobre subnormalidade, do jeito que eu estou falando aqui. Vocês já viram alguém aí? Vocês já viram algum artigo sobre subnormalidade falando com esse objetivo que eu estou falando? Eu nunca vi nada. Você olha bem, uma coisa tão simples dessa, totalmente original, nova, dentro da conscienciologia. Pode ser uma consciência idiota, como você cita aqui, mas em algum grau vai haver compreensão, é isso? Sempre tem. A gente nunca pode desesperar de ninguém. Até Alzheimer. Tudo tem que ter tratamento, tem que ter convívio. Ter a cuidadologia, né? Que a gente fala aqui. É interessante que você está falando, porque eu estava pensando na hipótese de trabalhar com energia, de expandir, mas é o esclarecer. Mas não é só esclarecer. Às vezes não adianta nada de energia. Vai adiantar nada. Você joga energia na pessoa, ela se sente muito bem, mas se ela não entende aquilo, não adianta nada. 5 minutos depois ela voltou, ficou do mesmo jeito. Então o processo da TARES é importantíssimo, é muito acima da energia. Ó. Se a energia fosse a solução para tudo, eu estaria só aqui, o tempo todo. 24 horas por dia, mas não. Eu estou 24 horas tentando fazer a TARES, que é essa que é importante. É o que interessa. Tem lógica. Pois é. Professor Paulo, a Rosa aqui, no B. Do ponto de vista do serenão, né, a gente vê que dentro da evoluciologia, como experimentologia, no caso, ele vir dessa forma com a idiotia seria uma forma de vencer, da consciência lúcida, vencer o cérebro, ou seja, o rompimento de frente de barreiras evolutivas, né? Agora, no caso de uma consciência normal, digamos assim, com o paracérebro normal, mas ela vir como idiota, seria também uma experiência também para que ele venha vencer essa forma? De qualquer maneira, porque ele tem uma predisposição para aquilo, senão não aconteceria. Pensa nisso. É uma saída do estado que ele se encontrava para que ele possa ter esse momento de experiência. Ele dá valor para o paracérebro, a lucidez, a autoconsciencialidade, alguma coisa. Sim, no caso do gênio, ele enquanto estiver aprisionado e depois que ele estiver na projeção e se ver normal, ele vai ver, vai repensar, vai refletir o que ele fez. Sempre é um bom choque, né? A pessoa entender. Aí ele pode vencer barreiras evolutivas. É o caminho. Bom, agora entendi. A evolução é assim. Obrigada. Quem é que está aí com o microfone? Não tem mais ninguém aí? Nada?
Uma outra coisa que nós podemos estudar aqui, ó, nessas 4 categorias, eu falei só da última aí que perguntaram. Então vamos ver. A primeira é a subnormalidade anticosmoética, a desumanidade, o uso ectópico da máquina somática, a condição extrema do genocida e do serial killer. Quer dizer, essa é terrível. Agora, a subnormalidade apedêutica, a infância evolutiva, o subaproveitamento da máquina somática, as condições primárias da consciência humana. Aqui é um processo de falta de evolução. Está em evolução, está em desenvolvimento. Agora, a terceira, subnormalidade degenerativa, a deterioração cerebral, a subalimentação da máquina somática, a condição da demência pela toxicomania ou senilidade, as oligofrenias. Aqui já é o processo que influi até a linha natural de evolução das pessoas, né? Processo da senilidade. Aqui entra Alzheimer. Pode falar. Doxologia, da página 43, o primeiro item, subnormalidade anticosmoética, um prognóstico para esse tipo de consciência é transmigração, né? Agora, no caso das ressomas, né, de uma consciência, dessa subnormalidade anticosmoética, em qual item da caracterologia acima ela poderia ser enquadrada? Por exemplo, ela poderia vir depois com uma debilidade mental, uma idiotia? Depende, né? Tem algum caso mais comum? Se examinar, né? É muito relativo, não tem como a gente generalizar difícil isso. Ver, né? Tudo é a ficha, né? O universo, o micro-universo daquela pessoa, micro-universo consciencial, foi até onde? Como é que é? Tem que ver. Por exemplo, no caso de um genocida ou de um serial killer, numa próxima vida, você numa tem que ressoma. ver quem é que está com ele, tem que ver o grupo. Aquilo vem de desde quando? Um genocida ou um serial killer não aparece de uma hora para outra. Então. Ele já matou gente antes, está na cara. Isso não vem assim de uma hora para outra. Ninguém se forma em doutorado ultrapassando os cursos inferiores. Claro. Mas a partir do momento que ele entra naquele ciclo da recomposição, qual que seria um prognóstico agora, assim? Aí, muita paciência. Tem de tudo, né? Mas ele apresentaria algum tipo de subnormalidade assim mais? A maior deles é o corpo tudo estropiado. Né? É isso. Isso é uma das coisas mais comuns. Mais comuns, viria a partir do soma. Eu já vi então. vários assim. No movimento espírita a gente via vários. Era comum isso aí. E tinha gente que era consciente daquilo. Tinha gente que lembrava de fatos, retrocognição. Ah, é? E quando você fala o soma estrupiado, você está falando... isso implica Não, você pensa bem, todas essas doenças alteradas, neurológicas e etc. É isso que eu queria mencionar. Entendeu? Isso influenciaria Pensa na questão só neurológica. Esse monte de gente alterada sobre isso. Tá. Estou falando de alterações assim, arrasadoras, inevitáveis, que não tem jeito. Não há saída para aquilo. Entende? Vai ser assim até dessomar. Mas que mesmo assim permitem a consciência ter algum nível de lucidez, ter algum nível Ela de tem que, senão retrocognição. também não tira vantagem disso. Ela fica só perder tempo, isso não resolve. Ela precisa ter consciência. Ela precisa da ter situação. consciência para poder fazer o cotejo das duas situações, é isso. A pior coisa, às vezes, é a lucidez. É a pior coisa que uma pessoa pode ter. Isso aí até o Lawyer fala nisso. Não, você vai para a cadeia pensar nisso, 50 anos lá, a besteira que você fez. Isso é muito importante. Valdo, sim. Nessa linha aqui que a Cristina está comentando, mas essa taxologia, essas consciências já são subnormais, certo? Já. Mas aqui você está considerando como uma subnormalidade piorou mais... a subnormalidade dela. Está piorando. Tudo é possível. Vai piorando. Tem gente... Você não fica pensando que a pessoa que está com a subnormalidade que ela vai melhorar nessa vida, e todo mundo melhora. Às vezes, muita gente é que piora. Por isso que é preciso esclarecer bem as coisas. Mas isso está dentro ainda da consciência subnormal. Aquela caracterologia está mais focada na questão fisiológica, mas tem a consciencial que também é subnormal. Agora, pensa bem, tudo isso aqui pode ampliar para pior. Esse aqui é o duro. Gostaria de compreender uma pessoa que a mãe teve rubéola na gravidez
e a criança nasceu com algum problema físico, nesse caso, a pessoa tem um problema de saúde ligado à paragenética dela, ou pode ser que a pessoa pediu para se vir nessa vida. Ela pode, na próxima vida, voltar com os mesmos problemas? Estou fazendo as perguntas para esclarecimento, tenho muitas dúvidas a respeito desse assunto. O caso todo é o seguinte: o que aconteceu, todo mundo tem culpa no cartório. Então é o grupo que tem culpa. Então tem que ver isso aí. Agora, que isso na próxima vida não. Se ela melhorar bem as coisas, ela não vai ter mais nada disso. A rubéola vai ser esquecida, nem vai pensar nisso. Depende do que é. Aquele caso específico. Quando o senhor falou que viu a monja e achava que ela era consciex, mas na verdade ela era consim. O senhor não pôde ver o cordão de prata que é ligado ao corpo? Ih, esse aqui está tão boboca. Você não sabe o que é serenona, não. Escuta, veja meu livro, Projeciologia, mas vê do início ao fim. Lê pelo menos 1.200 páginas, aí você vai entender isso melhor, não vai fazer uma pergunta dessa, tá certo? Você jejuna, eu não estou rindo de você, não, eu entendo. Você está fazendo força para acertar. Mas, pega o livro, Projeciologia. Sugiro acrescentar em coloquiologia, não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença. Santo Agostinho. Sim, mas isso aí não precisa não, esse eu não preciso de pôr. Eu não quero fazer nada de Santo Agostinho, tem tanta besteira, eu não vou citar esse cara, não sou doido. Que é isso? A gente tem que ter também bom gosto para fazer citação. Tem muita gente que já falou coisa muito melhor do que isso aí sobre ele. E outra coisa, ele mesmo está escrevendo ali, Santo Agostinho. Santo é a vovozinha. Assisti ontem um documentário sobre os crop circles, que são desenhos gigantes feitos nas plantações da Inglaterra e em alguns outros lugares. O senhor já ouviu falar? Qual a sua visão já? Tem muita gente que acha que isso tem relação extraterrestre, e tem muita gente que acha que tudo é fajuto. Eu não vi de perto. Eu sou do princípio da descrença. Só admito aquilo que eu faço experiência. Se eu fosse à Inglaterra para ver, examinar, eu ia ficar lá uns 2 anos, eu era capaz de eu saber o que é isso. Mas eu não posso dar opinião, nem sim, nem não. Eu não sei o que é. Crop circles. Tem muito livro sobre isso hoje, tem muita coisa sobre isso. Como resolver um problema de assédio de consciex que está junto da Consim por mais de 40 anos e talvez tenha começado aos 7 anos de idade da Consim? Hoje a Consim está com o parapsiquismo bem reciclado e está visualizando esta consciência no extrafísico e precisa de ajuda para resolver essa questão. Como fazer e qual o período dessa situação? Perigo. Olha, o processo todo é colocar a pessoa dominando o estado vibracional. Mostra para ela o que é isso. A nossa técnica aqui é do estado vibracional. Nós consideramos isso melhor do que tudo mais para a pessoa aumentar a sua autodefesa energética. Estava na casa de meus tios acessando o site do CEEC. Meu tio viu e disse que tinha um amigo íntimo, ex-padre Marcelo da Luz, residente em Foz, que recentemente escreveu um livro, Onde a Religião Termina. Lembro quando o professor comentou sobre o livro na tertúlia e o fato me chamou a atenção, por isso acho coincidência. Minha família é muito casca grossa em relação às multidimensões e a serialidade existencial não passa de uma utopia para eles. Porém, percebo uma situação positiva. Meus filhos disseram que irão vir a Goiânia assistir em futura palestra. Irão vir a Goiânia assistir em futura palestra sobre a obra. O professor poderia comentar a situação? O Marcelo não está aí hoje, não? O caso, você sabe o dia que ele vai lançar? É dia 5 em Foz, mas lá em Goiânia já não sabe quando. Mas vai ser transmitido online. Vai ser transmitido online. Você fica de olho aí, que você vai chegar lá. O livro vale a pena, tá? Olha bem que o livro vale a pena. Ele debate o assunto muito seriamente. Dia 5 às 18h30 do discernimento. Agora precisa ver lá o que vai acontecer. Nós vamos falar aqui, quando tiver alguma coisa, eu volto a falar. Se você ver as tertulias, você vai ter a informação. Quem vai transmitir é a reaprendência. Vai estar no site da Reaprendência, que vai ser transmitido, tá? Que o pessoal comentou que a Reaprendência vai transmitir todo, tá?
Sou psicóloga, atendi um paciente que havia agendado um horário, mas não se lembrava, só veio à consulta depois de ser avisado pela minha secretária. Ele chegou sem nenhuma recordação de 2 dias anteriores e veio com a namorada. Estava em choque, depois de um tempo conversando, ele retomou a memória. Ele é médico e nesses 2 dias de ausência ele fez várias cirurgias. Durante a consulta, eu trabalhei intensamente com energia. Hoje ele está bem. O senhor poderia comentar sobre o assunto? Não, aí o processo ele precisa de estudar seriamente o problema da memória dele. A hipomnésia dessa, isso aí é um aviso. Seria bom ele fazer um levantamento geral lá, com tudo quanto é aparelho que vocês têm. Parece que é gente daqui, viu, quem perguntou. Sexo, dinheiro, poder, comida, bebida, ócio, adrenalina. O que há em comum é o fato de poderem tornar-se vício devido ao potencial de proporcionar prazer? Sim. Todo prazer pode levar para a bratosfera. Todo prazer pode levar para as comunexas avançadas. Tudo depende. O que a pessoa faz com isso? Sim. Fala alto que a gente escuta. Todo estacionamento já é uma regressão, é uma evolução. Uma consciência ou uma consciência, ela tem que evoluir sempre. Se ela estacionou, ela já regrediu. Toda regressão é evolução. Agora, isso daí é estacionar ou isso é... Não, ela vai regredindo pior. É igual aquela pessoa que matou uma pessoa. Lá pelas tantas ele vira serial killer, só piorou. Regrediu totalmente. Então o processo nosso é esse. O processo da regressão leva para um abismo, né? Ninguém sabe aonde a pessoa vai chegar. Professor, como é que a gente podia entender as rememorações que a gente observa nas crianças e como nós podemos, assim, entendê-la na linha de tempo para poder auxiliá-la? Por exemplo, assim, ó, eu consegui ter o privilégio de ter rememorações bem lúcidas da minha filha e poder acompanhar. Só que daí, assim, eu pergunto assim, ó, isso me serve para mim detectar, assim, dentro da minha sabedoria, numa certa linha de tempo. Mas como poder auxiliá-la em termos da evolução dela e de outras crianças? Tudo a gente tem que examinar. Por exemplo, a nossa menininha aí, essa aí, a Lindinha, ela é hiperativa. Vocês sabem disso, não sabe? É por aí, tem que ver. E eu a vi hoje, a primeira vez que você me trouxe aqui. A hora que eu olhei para ela, eu vi, não, é hiperativa. Tem que dar um jeito. E eu estava observando, ela ainda não parou aqui dentro. Faz 2 horas que ela pula para baixo, para cima, o tempo todo. Uma outra coisa, esse dente dela, o que aconteceu? Quando ela tinha 2 anos e meio, alguém bateu no dente dela e aí afetou a raiz. Hiperatividade. Se te corrigir isso o mais depressa possível, assim que o dentista achar. Entende, contornar o processo da hiperatividade. Isso. Agora, seria bom a gente trabalhar com ela, fazer com que ela leia. A leitura do caso dela pode ajudá-la. Porque eu trabalho também com crianças, eu sou professora, isso acontece muito em sala de aula, e às vezes a gente foca determinadas coisas. Agora, o caso é ela deve ler em casa, com calma, ver o que ela gosta de... Até ela se acostumar com a leiturologia, ela ter a leiturofilia. Você está entendendo o que eu estou falando, tá? Ela entende, isso aí é vivória. Agora, preciso mostrar para ela a leiturofilia, que isso aí ela vai superar o processo da hiperatividade. Agora, já devia ter feito isso antes. Na idade dela já está passando a hora. Para ela não ter muita hiperatividade na fase adulta. Geralmente o teto disso é 7 anos e que é ideal. Devia ter começado mais cedo. Ela tem 9. Pois é, eu já vi. Professor, letra B. Tem muita gente que considera a menstruação como algo antifisiológico. A menstruação ela pode ser, por exemplo, considerada como uma subnormalidade temporária? Não, é a vovozinha desse mulherinho que fala isso. Falta estudo de fisiologia. É uma vergonha, né? Isso é que é negocinho brabo.
Estão querendo fazer um negocinho. O Elcimar Coutinho diz isso. Hein? O Elcimar Coutinho. Não, aquele cara lá da Bahia, ele é piratão, né? Tem uma opção de coisa alterada. Há muitos anos que ele é assim. Nós não podemos fazer isso com todo mundo. Tem mulher que, se começar a parar com o negócio, ela embiruta, ela fica doida. Tudo isso é um fato. O hormônio é um negócio muito sério. Conforme a mulher de um jeito, conforme a mulher de outro. Tem gente que tem o útero desse tamanhozinho, tem outra que tem o útero desse tamanho. Essas que têm útero infantil, isso é um problemão. Tem uma série de condições nisso. Cada mulher é diferente da outra, não tem ninguém que é igual. Agora, se for seguir lá o nosso amigo que acha que todo mundo é assim, nós estamos perdidos. Vai machucar muita gente, muita mulher vai cair no buraco com isso aí. Vai devagar com isso. Você sabe, medicina tem de tudo, né? Então, se nós formos olhar em matéria de laboratório farmacológico, tem de tudo. Professor, na caracterologia, o número 10, eu não sei se o senhor já falou, mas a característica da pessoa procrastinadora que coloca na condição de subnormalidade. Sim, o que tem? Queria entender um pouco mais sobre isso. Sei, é aquela pessoa que tem preguiça mental, ela empurra com a barriga, ela vai tapeando a si mesma. Isso é uma das grandes autocorrupções da vida humana. É a procrastinadora. Hoje a psicologia gosta muito de falar nisso, estuda muito, né? A personalidade procrastinadora. Eles gostam muito dessas palavras. Estão usando muito isso. Mas é muito importante estudar isso aí. Tá. É aqueles que empurram com a barriga. Quase sempre devido à preguiça mental. Preguiça mental. Agora, aí cai no processo da síndrome da dispersão consciencial. Pode chegar na alienação que a gente está falando aí. Tudo isso pode acontecer. Aqui vai piorando. Com relação às pessoas com deficiência, no caso, a condição dela já é de subnormalidade. Assim, para auxiliar, o senhor já falou aí a relação da TARES. E para auxiliar pessoas que trabalham com os deficientes, o que poderia ser feito? Porque agora nós temos aqui em Foz o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E aí, como que eu poderia, porque eu atuo nessa área pelo meu trabalho. Então, eu tenho uma ponte e eu queria saber o que pode ser feito como eu posso auxiliar. Primeira coisa é ver os casos que precisam de remédio, que precisam de médico, e o caso que precisa de psicólogo, de conversa, de outras coisas. Cada caso é um caso. Tem que examinar. E outra coisa, como é que está aquele caso no meio do círculo social dele? A família nuclear, o processo profissional, a situação toda que tem. A família. Examinar cada caso desse aí e ver para que lado que pode encaminhar a pessoa. Eu me refiro, são pessoas que elas não têm um problema direto, porque elas são coordenadoras. Mas tem as pessoas que são responsáveis por elas. Isso, mas elas são coordenadoras. Tem que olhar essas outras. Estou falando é o círculo. É o problema da vida. É o cuidador. Quem é que tem o responsável? Como é que é? Hoje, numa série de casos que tem por aí, quem precisa de mais informação são os responsáveis, não são os doentes. Sim. O povo esquece isso. São os responsáveis que precisam ser instruídos. Não adianta estar falando as coisas com a pessoa. Por exemplo, você vai expor o mal de Alzheimer para o doente, isso é bobagem. Você vai perder seu tempo, não é por aí. Vê o que você pode fazer para ajudar. Agora, tem que expor o que é o mal de Alzheimer para quem está cuidando do doente Alzheimer. Isso é outra coisa. Você entendeu aí o que eu quero falar? Então, eu considero o entorno do paciente importantíssimo. Todos esses doentes. O entorno é importantíssimo. Pensa nisso. Entende? Sim. Esse negócio do Alzheimer eu achei interessante. Agora é engraçado que minha mãe tem alguns casos, pelo menos no início do Alzheimer, até a pessoa não está muito comprometida com a cognição, ela sabe do problema, né? Como tem alguns escritores também. E ela falava esse negócio, xingando a própria doença. Né? Mas eu queria te perguntar, Valdo, se você concorda com o pessoal que diz que esses adoçantes artificiais, né, o aspartame, sacarina, ciclamato, que eles podem causar problema degenerativo. Eu sou contra. Eu fiz experiência com a boa parte deles, tudo o meu organismo reagiu contra.
Entende? Um monte desses casos. Todos eles deram para trás comigo. Eu fiz experiência um por um. Desde lá de Uberaba, todos que apareceram. Inclusive outros que apareceram depois que eu saí de lá, nessas últimas décadas. Mas esses mais naturais, tipo estévia... Pois é, a estévia dá problema. Também dá Cuidado. problema. Por quê? Você está usando aí um processo artificial que é natural, Sim. mas é artificial para aquela pessoa. Sim. Uma planta é boa para essa pessoa, é ruim para aquele, é mais ou menos para aquela lá e é péssimo para aquela outra. Isso varia. Não, mas esses outros... Agora, você pega o estévia, é a mesma coisa. Tem gente que vai ter alergia nisso na hora. Sim. Mas eu estou falando só de alergia. Esses outros são contraindicados em geral. Né? Esses outros mais... Sim, mas esse negócio de indicação para mim, eu acho que cada paciente tem remédio que deve ser específico para ele, quando se pode. Sim, eu quando há inteligência para ele. Agora, esses outros, tipo aspartame, sintéticos, são aspartame, contraindicados. ele cria problema para o estômago. Então, são contraindicados para todo É um perigo. Vai com calma. Eu fiz experiência disso tudo quanto é jeito. Sim, eu queria saber a tua opinião, né? Porque eu uso isso e acho que é Olha, eu sou contra a maioria das coisas que usa dinheiro. E quem explora mais a natureza humana na Terra são os laboratórios farmacológicos, farmacêuticos. Até que queriam. De modo que todo medicamento deve ser estudado com calma. E precisa ter muito cuidado quando vai tomar 2 ou 3 medicamentos. Que a interação farmacológica pode criar um problema maior que aquele que a pessoa está tentando tratar. Você sabe que esse problema que eu tive de bexiga provavelmente foi causado por indicação de BCG, não sei se eu te falei isso. Pois é, eu sei, loucura. Me contagiou, né? Loucura. Minha mãe queria matar até o cara, mas as coisas são bravas, né? Eu estava até contando para ela. Então é necessário ver isso aí com calminha. Muito, até vacina, né? É. Pode. Agora, na binomiologia, você pôs 2 contrários aí, é um exemplo de contraponto? Aonde está isso? Binomiologia, autocognição e autoincoerência. Sinomiologia? Binomiologia. Eu não estou ouvindo nada desse negócio aí. A binomiologia. Você sabe que está dando umas estáticas. Eu, por exemplo, estou ouvindo aqui. Aí vocês não estão ouvindo que está fazendo umas estáticas ali, não? Eu não estou ouvindo nada, só escuto a estática. Mas o que tem o binômio? Você pôs 2 contrários aí para fazer contraponto. A autocognição e a autoincoerência. O que você quer? Então, normalmente você não usa 2. Isso é um contraponto que você está fazendo? Não, às vezes eu ponho as coisas assim, é um binômio. Primeiro, você tem uma autocognição. Aí você começa a ver que você acha que você é o maior coerente do mundo. Com a sua autocognição, você chega à conclusão que você é super incoerente. Uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa entender que ela é incoerente. E outra coisa, alguém aqui acha que é 100% coerente? Levanta a mão, quer ver? É das coisas mais difíceis que tem. A Laíla baixou a mão. E dele levantando, ela baixou. Eu ainda estou na subnormalidade. Entende? Aí é que eu estou chamando a atenção. É um binômio muito sério isso aí. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais, 31 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Flávio, heterocrítica de pré-livro conscienciológico, Vivian, Liocan, Asimbexis, Will, balanço existencial. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Obrigado. Queremos reforçar o convite aí para a reserva aí do jantar e confraternização do primeiro encontro dos amigos da enciclopédia. Esclarecer a todos que o jantar tem vagas limitadas e aqueles que fizerem a reserva antes terão preferência. Importante isso. Então, o pessoal de fora que não reside em Foz do Iguaçu já receberam o e-mail, por favor, respondam o e-mail fazendo a reserva ou liguem aqui para a recepção do CAE. Aqueles que residem em Foz do Iguaçu, retirem o convite comigo e com a Diana Manfroy. Tá? Então, o primeiro encontro ocorrerá no dia 8 de março de 2011, no Carnaval, durante a semana da balança existencial. Será no Hotel Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu, às 20 horas. Então, será um jantar de confraternização dos amigos. Então, a gente reforça para reservar os convites. Obrigado. Boa tarde.
eu gostaria de convidar todos para o evento Heterocrítica de Pré-Livro Conscienciológico, que é um evento que está sendo produzido pelo CAEC em parceria com Editares, onde nós vamos debater o meu livro que está em ponto de publicação em breve. O livro se chama Teáticas da Invexologia. É um livro que fala sobre 100 evitações e 100 otimizações dentro da técnica da inversão existencial. E cada otimização e evitação foi feita a partir da folha do conscienciograma. Então ele foi um livro baseado nas folhas de avaliação do conscienciograma. As inscrições para o curso são ali na recepção do CAEC. A pessoa que faz a inscrição ganha, no momento da inscrição, uma cópia desse livro, para ela poder até ler com antecedência, para poder debater o livro lá na data do curso. No curso nós vamos ter dinâmicas de leitura e dinâmicas de debate, mas quem lê com antecedência vai aproveitar mais do evento. Ele não tem pré-requisitos, é uma oportunidade muito grande de vocês colocarem também as suas contribuições no livro que vai ser publicado. E, basicamente, quem quiser fazer as inscrições, a gente pede que faça ainda nesta semana, para nós podermos fechar a turma ainda, que o curso já está a pé de ocorrer. Ele vai ocorrer nos dias 5 e 6 de fevereiro, que são sábado e domingo, daqui a 2 semanas, aqui no auditório da Holoteca. Obrigado. Bom, boa tarde aí a todos. O Discernimento e a Sinvex convida a todos a participarem neste domingo, dia 30, da Biocan. A Biocan vai ocorrer das 8 às 12 horas na Via Forestales. Então é uma parceria que o Discernimento tem com a Sinvex. A gente vai ter a Biocan mensalmente. A gente convida para que o grupo possa participar. E quem quiser fazer a inscrição, entrar em contato com o Discernimento pelo telefone 2102-1400. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando para a Semana da Max ProEx, que vai estar ocorrendo de 5 a 13 de março de 2011. São vários eventos que ocorrem durante essa semana. Eu gostaria de estar dando destaque a 2. Seria o Balanço Existencial, que é de 5 a 8 de março. Essa atividade já é a 9ª edição que nós estamos realizando. É uma parceria da Apex com o CAEC, onde nós temos como objetivos realizar balanço existencial pessoal, os erros, as conquistas e as pendências, identificar obstáculos pessoais à execução da ProEx. Ou seja, é um curso bem prático, são várias planilhas que nós trabalhamos no decorrer do curso, onde o aluno pode estudar o seu caso e também tirar suas dúvidas em relação à proexologia. E também dá um destaque ao curso Amparadores, que vai estar acontecendo no dia 9/3, no período da tarde e noite, das 15 às 21h30, que procura trabalhar com as características, como a pessoa pode identificar as características dos amparadores, esclarecer como que ocorre esse trabalho com os amparadores, que vai ser com o EPICOM, o professor Mário Oliveira. Então são 2 atividades que vão estar ocorrendo durante a semana da Max ProEx. Estão todos convidados. Maiores informações pode ser consultado aqui o próprio CAEC, pelo telefone, ou acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é penduricalho pessoal, especialidade conviviologia. Obrigada e boa tarde a todos.